Ora, muito boa tarde a todos. Temos só aqui só um segundo só para poder corrigir aqui um problema existente com a câmara. Espero desde já que esteja tudo bem aqui convosco. Deixa-me só solucionar aqui estes problemas. Já aqui está. Vamos cá para a Persona 5? Não, 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 não. Mas um dia quem sabe. Um dia quem sabe poderemos fazer aqui umas aulas assim diferentes. Mas sim, também só para esclarecer aqui a situação da música, eu só estava aqui a colocar a música só mesmo só para não ficar aqui este silêncio monótono. Portanto, não precisa preocupar. Criar um jogo de Persona vai ser muito complexo. Isso é o que eu. É algo que não é lá muito fácil de se implementar. Porque engloba muitas nuances. Temos só aqui só um segundo para poder corrigir aqui a câmera. Entretanto, vamos só aguardar aqui uns minutos pelo resto dos vossos colegas, enquanto estou aqui só a solucionar o problema da câmera. Entretanto, conseguem confirmar se me conseguem ouvir direito? Criar um jogo em póquer. Isso também é. Criar um jogo por turnos, se calhar sim. Se calhar podemos tentar fazer isso aqui num webinar. Quem sabe? Podemos tentar testar essa ideia um dia destes. Fazer um sistema de um jogo por. Um jogo assim por turnos. É um sistema bastante interessante que se pode fazer. Ok. Entretanto, quais é que são as vossas expectativas para a aula 2? O que é que vocês estão aqui à espera? Isto vai ser uma ligeira repetição. Fica já aqui também, já um bocadinho esclarecido aqui para vocês. Isto vai ser uma repetição do webinar que foi realizado o ano passado, mais ou menos nesta altura também. Eh, Aprender a fazer um menu de pausa. Sim, irei-vos ensinar a implementar esse sistema assim facilmente. Aprender a melhor maneira de organizar um menu de pausa. A organização não iremos falar mais da implementação através de código. Dos menus. Não iremos. Eu vou estar aqui a falar um bocadinho. Mas vocês também já vão ver o que é que eu irei falar aqui no webinar. Mas isto aqui vai ser uma repetição de um webinar que já está disponível no campus da MasterD para vocês assistirem. Só que aqui vamos fazer o mesmo que foi realizado nesse webinar, mais um caso prático. Vamos estar aqui a implementar no jogo que já temos andado a desenvolver há algum tempo, que é o Pang. Portanto, vocês vão aprender mais ou menos como implementar aqui um sistema de um menu de pausa, por assim dizer. Entanto, só vamos aguardar só mais um minutinho, antes então de darmos aqui início ao nosso webinar. Portanto, espero que estejam aqui preparados para o que vamos falar aqui no webinar. Peço desculpa. Vamos a... Peço desculpa. É que eu engasguei-me agora mesmo. Peço desculpa. Pronto, agora sim. Já podemos então dar início. Peço desculpa aqui pela gafe. Vamos dar início então aqui ao nosso webinar. O meu nome é Pedro Barreiro, sou o vosso tutor do curso de videojogos da MasterD, mais focado na componente de programação. E hoje temos aqui um webinar em que iremos falar sobre menu de pausa e de opções. O objetivo deste webinar vai ser falar exatamente sobre esta temática, sobre o
pausa e de opções. Para o webinar, temos aqui 4 tópicos que iremos salientar aqui durante o nosso webinar. Iremos falar sobre o que são os menus de pausa, quais são as suas funcionalidades e o seu objetivo num videojogo. Iremos falar do timescale e como é um componente muito importante para a implementação de um menu de pausa num videojogo desenvolvido em Unity. Iremos também falar sobre o que são os menus de opções e a sua importância também num videojogo. E iremos também salientar aqui diferentes tipos de opções ou de menus de opções que existem nos videojogos hoje em dia. Uh, Antes de começar aqui o webinar, temos aqui estes tópicos que iremos falar e também temos também aqui um caso prático. Uh, Só aqui um segundo que está aqui uma componente aqui em falta. Aqui está. Temos aqui também um caso prático que iremos estar aqui a falar, que é um jogo que temos andado a desenvolver aqui em webinars anteriores, em que depois iremos tentar implementar então um menu de pausa e tanto um menu com UI como também utilizar as funcionalidades de pausa para podermos colocar o nosso jogo assim em pausa. Portanto, espero que estejam prontos e vamos então dar aqui início ao nosso webinar sobre menus de pausa. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é questionar-vos o que é que vocês consideram que são menus de pausa aqui no jogo. Tipo, o que é que vocês acham que é, ou o que são os menus de pausa? Ok, uma janela que se abre e para o tempo que nos deixa mexer nas opções do jogo a voltar atrás. Uh, São menus para ajustar as configurações do jogo? Não, isso é menus de opções. Mas sim, é mais ou menos isso que já estavam a indicar. O menu de pausa praticamente é um menu acessível para os jogadores que permite, tal como o nome indica, pausar o jogo. Ou seja, colocar o jogo em pausa. E é um tipo de menu que dá acesso ao jogador a várias funcionalidades que este contém para poder assim aceder em real time sem ter que ter que atravessar vários tipos de UI ou ter que atravessar vários componentes para depois poder conseguir chegar a esse ponto. Como podem ver, tem aqui uma imagem de um menu de pausa que engloba assim alguns dos elementos que normalmente este tipo de menus tem, que é os componentes relacionados com carregar e guardar o jogo, o botão para menu de opções. Normalmente tem aqui o botão que é o Privacy Policy, que é uma espécie de menu em que vocês têm lá um texto que indica pronto, os termos de serviço do jogo e o que pronto, o jogador aceitou quando começou a comprar o jogo. E depois tem aqui botões, obviamente, como sair para o menu principal, sair do jogo e sair desta janela e voltar para o jogo. O menu de pausa é muito importante porque é uma ferramenta de acessibilidade dada aos jogadores para estes poderem colocar o jogo em pausa para quando este tenha necessidade de realizar alguma atividade fora do jogo. Imaginemos, por exemplo, uma situação em que o jogador está numa situação de perigo e o jogo, por exemplo, não está assim tempo nenhum para pensar, porque estamos imediatamente enfiados naquela situação, então o jogador pode simplesmente colocar o jogo em pausa e, ok, vamos tentar planear como é que vamos realizar esta atividade. Ou então, se o jogador tiver que, por exemplo, fazer alguma coisa completamente lá está fora do jogo, como por exemplo ter que ir à casa de banho, ou ter que ir, por exemplo, atender a campainha da porta, da casa, lá está. Fazer este tipo de atividades que são assim um bocado fora do nosso controle. E o menu de pausa praticamente é isso. É um sistema para pausar o jogo para podermos então realizar estas atividades que também pronto, podem incluir fazer alterações no jogo, a nível de funcionalidades ou a nível de componentes. Os menus de pausa são muito importantes porque permitem ter este tipo de componentes que ajudam bastante no nosso jogo hoje em dia. E
uma das componentes importantes do menu de pausa está exatamente na palavra-chave da definição do menu de pausa, que é pausa do jogo. E para isso, muitas vezes em Unity, nós utilizamos um componente para colocar o nosso jogo em pausa, que é o timescale. O timescale é uma classe do Unity que é propositadamente feita, ou melhor, o time é uma classe do Unity para vocês poderem alterar as definições de tempo do vosso jogo. Porque o vosso jogo tem um sistema em que a partir do momento em que o jogo abre, ou seja, é inicializado, ele já está a começar a contar o tempo de utilização ali do vosso jogo. E um dos componentes que a classe time tem no Unity é exatamente a função timescale. O timescale, tal como também o seu nome sugere, basicamente significa que é a escala do tempo. Ou seja, o, é um tipo de valor que vai de 0 a 1 e vai definir a escala de tempo, ou seja, a velocidade a que o tempo anda ao longo do tempo. Prontos. E normalmente, quando vocês fazem um menu de pausa, o que vocês utilizam para este tipo de sistema é exatamente o timescale. Porquê? Porque o que vocês fazem é, ok, vocês pegam inputs, vocês programam um input, pode ser, por exemplo, o botão ESC, que é o botão que é maioritariamente utilizado para fazer o menu de pausa, e o que vocês fazem simplesmente é isto. É esta pequena função que vocês metem num, uh, num fecheiro de código, e o que vocês fazem simplesmente é isto. Ok, se se o jogo não está pausado, uh, sim, neste caso, se o nosso jogo não está pausado, aqui está com uma pequena gralha, mas se o nosso jogo não está pausado, ok, mete o timescale a 0. Ou seja, o tempo do nosso jogo fica a 0. Nada se pode mexer e nada pode se movimentar. Se o jogo estiver pausado, então, ao voltar a clicar no botão de ESC, o timescale volta a ficar a 1. E porquê é que nós utilizamos isto? Porque em Unity, muitas das componentes que o Unity tem, a nível de físicas e a nível de movimento, utilizam o tempo. Utilizam o tempo para realizarem movimentos. Ou seja, a forma mais fácil que nós temos, por exemplo, de parar um jogador numa certa posição é exatamente congelar o tempo. É indicar, ok, parou. Não, não é para estar a mexer. E normalmente é assim que nós, quando implementamos menus de pausa, começamos a fazer este tipo de sistemas. Só que há aqui uma componente. Isto é bom ao início. Mas a verdade é que isto é errado. Isto que vocês estão aqui a ver não é a melhor forma de se implementar um menu de pausa. É bom para quem está a inicializar, mas imaginemos, por exemplo, um jogo como por exemplo um jogo multiplayer. Que funciona com base da informação que vocês estão ali a ter no vosso momento e funciona à base de um servidor. Se vocês fizerem isto, vocês estão completamente congelados, mas os outros jogadores não estão congelados. Porquê? Porque eles estão a programar o movimento do lado deles e não do nosso lado. Por exemplo, outros jogos também bastante conhecidos, por exemplo, Dark Souls, não têm este tipo de sistemas. Não têm este tipo de sistema de pausa. Clicam em pausa, mas o jogo continua pronto, os objetos no nosso mundo continuam a movimentar-se e o nosso personagem continua suscetível a levar dano. Por isso é que muitos dos grandes AAAs e muitos dos grandes jogos indie não utilizam este tipo de sistema. Ou utilizam ou utilizam esta ideologia, mas com mais uma complementação do seu jogo. Porque, como vocês podem ver aqui, o timescale, apenas o que ele faz é alterar a escala do tempo. É ideal para parar objetos, mas como vocês já vão ver, o timescale tem vantagens e tem desvantagens da sua utilização. Por exemplo, as vantagens é a simplicidade. Como é apenas uma variável que está ali, simplesmente só temos que alterar o valor daquela velocidade, daquela componente. Imaginemos, por exemplo, que temos um carro que está a andar a 10 km a hora. O que vai acontecer é, se o nosso objeto estiver, por exemplo, com o timescale, por exemplo, a 0.5, o que vai acontecer é que em vez de andar a 10 km a hora, vai andar a 5 km a hora. E se o timescale estiver a 0, o objeto está parado, não se movimenta. Portanto, utilizando esta metodologia, é bastante simples. Vocês a única coisa que têm que fazer é alterar um valor. Outra vantagem, o jogo para imediatamente. Ou seja,
tudo fica ali congelado no sítio. E com tudo quer dizer mesmo tudo. Todos os componentes que utilizam tempo no seu jogo, eles ficam parados ali no tempo. E vocês vocês lá está, não conseguem, o jogo não consegue mexer. E outra componente também bastante importante é que o Fixed Update, que é uma função de ciclo de vida do Unity, fica parado. Ou seja, todos os componentes que estão ali a ser realizados, qualquer tipo de componente de cálculo que esteja a ser feito ali, quer utilize tempo ou não, como o Fixed Update utiliza tempo para ser calculado, porque o que acontece no Fixed Update é o update é realizado frame a frame. É o tipo de função que a cada frame ele vai realizar ali algum tipo de comportamento. Só que a questão é a diferença de tempo entre cada frame varia. Nunca é igual. Porque nós podemos ter frames, por exemplo, que podem ter uma duração de 0.02, como por exemplo temos um frame que pode durar 1 segundo. Ou temos um frame que pode durar 0.0005. Ou seja, o espaço de tempo entre cada frame nunca é igual. Enquanto que o Fixed Update não. O Fixed Update acontece sempre dentro do mesmo período de tempo que ali acontece, que neste caso é o delta time. Portanto, se vocês utilizarem esta metodologia do timescale, o fixed update fica completamente parado e não dá para e ele não vai realizar qualquer um destes componentes. Já relativamente a desvantagens, aqui já é um bocadinho mais complexo. Por exemplo, comportamentos que não usem tempo continuam a funcionar. Por exemplo, se nós pegarmos num objeto e programarmos, por exemplo, ele ter uma nova posição, ele vai movimentar-se. Portanto, como não está a utilizar, como é um comportamento que não está a utilizar tempo, ele vai, por exemplo, realizar isso. Imaginemos, por exemplo, nós temos, por exemplo, uma pistola. E a nossa pistola o que é que tem? Tem lá dentro uma bala que ela, ao longo do tempo, quando oprimimos o botão para disparar, ela vai movimentar-se. Só que o que é que acontece? Antes dela se movimentar, ela é instanciada, ou seja, ela é construída dentro da pistola. Ao clicarmos no botão para disparar, a bala não vai sair disparada, mas vai ficar lá dentro. Ou seja, ela vai ser instanciada na mesma. Portanto, é um componente que utiliza tempo. Outra coisa, animações que utilizem tempo não vão funcionar se nós tivermos o timescale igual a zero. Isto, por exemplo, imaginem situações, por exemplo, em que vocês têm UI animado. Por exemplo, tem aquele tipo de UI em que o botão cresce ou movimenta-se de um lado para o outro quando vocês realizam este tipo de comportamentos. Se vocês tiverem o timescale a zero, por exemplo, no menu de pausa, se vocês terem este tipo de efeitos, ele vai completamente, ele não vai realizar. Ele vai, na mesma, realizar o comportamento que está programado nesse UI, mas não vai realizar qualquer tipo de animação, porque a animação está interligada ao tempo, obviamente. E a função update, tal como já falamos anteriormente, a função update vai continuar a funcionar porque a função update não funciona com base no tempo, funciona com base de frame a frame. Portanto, aqui tudo que vocês têm dentro da função update vai realizar-se. Dentro da função fixed update, ele não vai realizar porque vocês colocaram o timescale a zero. Entretanto, se vocês tiverem alguma dúvida relativamente a estas temáticas que estão a ser aqui faladas, vocês estão à vontade para colocar as vossas dúvidas, que eu irei respondê-las entretanto, enquanto estiver aqui a realizar o webinar. Mas sim, estas são as vantagens e são as desvantagens de utilizarmos o timescale. Imaginemos então que eu avalio as desvantagens e percebo que, ok, esta não é a melhor metodologia. Vamos ter algum código a ser feito? Vamos ter algum código a ser feito, sim. Eu irei implementar aqui um menu de pausa para vocês poderem ver isto em funcionamento. Mas imaginemos então que, ok, eu vejo que as desvantagens são maiores que as vantagens para aquilo que eu quero fazer no meu jogo. Como é que eu posso então fazer isto? Como é que eu então, que alternativas é que eu tenho a utilizar o timescale? Obviamente que existem algumas alternativas ou soluções para esse problema. Uma delas é utilizar o time and scale. O time and scale o que é? O time and scale é uma componente dentro do tempo que é quando a função time é realizada, ele na realidade tem dois cronómetros a acontecerem ali ao mesmo tempo, que é o time and scale, ou seja, o tempo que vai estar a percorrer sem qualquer tipo de alteração, e depois tem o time scale, ou seja, o tempo que vai ocorrer baseando-se em alterações, por exemplo, do time and scale. Enquanto que o time scale está sempre a ocorrer,
o time and scale, ou melhor, enquanto o time scale pode chegar a alturas em que ele para, o time and scale não, está sempre a acontecer, está sempre a ser realizado. E está sempre a realizar portanto, se vocês quiserem realizar, por exemplo, animações de por exemplo, animações de UI ou animações que funcionam, por exemplo, com o jogo todo em pausa, vocês podem utilizar então o time and scale para vocês programarem esses movimentos assim pronto, de código. Outra alternativa é utilizar Game State. Game State o que é que é? Game State é uma ideologia de desenvolvimento de videojogos em que vocês o que fazem é definir os estados do vosso jogo. Estados, por exemplo, como menu principal, jogo, pausa, game over, créditos. Ou seja, é uma forma de vocês indicarem a todos os componentes do vosso jogo qual é que é o estado atual, ou melhor, em que estado é que ele encontra-se nesse momento. E o que vocês podem fazer é exatamente isto: é o game state. É uma função em que vocês podem criar uma componente, um estado que é pausa, e depois o que tem que dizer ao vosso código é: olha, o código, neste momento, o jogo está em pausa. Portanto, neste caso, não realize estas componentes porque estamos em fase de pausa. E assim permite com que nós possamos realizar algumas componentes utilizando também o próprio tempo do jogo. E outra componente também que podemos utilizar, neste caso, é Game Events. Ou seja, é utilizarmos os eventos do Unity para então realizarmos certas atividades quando, por exemplo, o jogo fica em pausa. E assim deixamos o jogo completamente intacto, sem qualquer alteração, e ele o que utiliza é estes eventos para realizar certos comportamentos dentro do nosso código. Com isto tudo em mente, vamos então agora avançar um bocadinho para os menus de opções, porque existem vários menus de opções aqui. E eles fazem, obviamente, parte do menu de pausa, não é obrigatório, porque os menus de pausa também podem estar, por exemplo, no menu principal, mas a sua importância, e eles estão muito mais interligados aos menus de pausa, porque os menus de opções basicamente alteram componentes do nosso jogo que nós queremos basicamente alterar ali na nossa visão do jogo. E eles englobam bastantes componentes do nosso jogo. Por exemplo, tenho aqui uma imagem de um jogo que é do Gears of War, que engloba aqui maioritariamente os menus principais que nós temos aqui que são um bocadinho necessários. E eles normalmente em termos de design também costumam ser assim um bocadinho variados. Por exemplo, este aqui do Gears of War é bastante complexo, porque é um jogo que primeiro tem gráficos muito realistas, ou seja, precisa de muitas componentes para serem alteradas. E depois tem muitas componentes dentro do seu jogo, como por exemplo, lá está, a alteração de elementos de dificuldade, vídeo, áudio. Aqui neste caso até temos do matchmaking, que é do online, que é para o online influenciar de alguma forma o nosso jogo. Portanto, obviamente que menus de opções podem ser assim muito complexos e podem englobar assim bastantes elementos em que pronto, podemos alterar tudo e todos. Ou então também temos um bocadinho a alternativa que é, também podem ser super simplistas e em apenas ter os elementos necessários que nós achamos que o nosso jogo tenha. Por exemplo, olhando por exemplo aqui para um jogo como o Ahead in Time, nós olhamos aqui, por exemplo, tem aqui o menu de matchmaking, que é para o online. Neste caso, o nosso menu de opções do Ahead in Time não tem isso, porque o Ahead in Time não tem qualquer tipo de elemento de online. Portanto, obviamente que este tipo de componente não é necessário. Outra coisa também, por exemplo, podemos olhar aqui um bocadinho. Por acaso nada sobressai assim, mas ele aqui basicamente é super simplista. Enquanto que aqui até podemos ver aqui um design muito engraçado da forma como fizeram aqui os menus, os dois. É que o menu de opções aqui do Gears of War, o que eles fizeram foi, tem o menu principal, que é este menu todo que está aqui à volta, e depois temos o submenu, que é este aqui que vai alterando entre cada um destes. Ao clicarmos neste botão, vai aparecer aqui um menu à nossa frente. Enquanto que o Ahead in Time não. E ele tem este menu que vocês estão aqui a ver, vocês clicam num botão e depois ele retira isto tudo que está aqui à vossa frente e mostra outro menu novo. Ou seja, tornar a coisa um bocadinho mais dinâmica e estar um bocadinho assim mais visivelmente apelativa. Portanto, vamos agora então falar dos diferentes tipos de menus que existem no, nos videojogos, porque existem muitos menus. Dentro dos tipos, lá está, existem diferentes tipos
lá está, de opções que nós temos num jogo e cada um tem a sua importância e tem a sua relevância num jogo. Nem todos os jogos precisam de ter estes menus, porque lá está, vai depender um bocadinho de caso para caso, dentro do vosso, pronto, dentro da ideia que vocês têm relativamente a um jogo. Portanto, vocês vão ter que, obviamente, alterar aqui algumas componentes, ou se calhar podem remover ou podem adicionar menus. Depende sempre bastante daquilo que vocês querem. E vamos começar então pelo primeiro menu, que é o menu de áudio. Ou seja, é um menu que engloba todos os elementos que nós podemos alterar relativamente a som no nosso jogo. Engloba, normalmente, este tipo de menus tem sempre uma componente que é para o Master Volume, ou seja, o volume principal do jogo, e a escala de valor deste aqui vai afetar sempre os outros elementos aqui do nosso menu. Independentemente do valor que está aqui, este valor no fim do dia é que vai ser mais importante. E este Master Volume é o que muita gente costuma utilizar, só costumam vir para aqui para o Music, para o Sound Effects e para o Voice quando veem que há ali uma componente específica dentro do som que é necessário alterar ali o som. De resto, este tipo de menus, menu de áudio, costumam ter só depois aqui o menu de música e o menu de efeitos sonoros. Música, tal como já está indicado, pronto, é a faixa de áudio de música e o sound effects é para os efeitos sonoros do jogo. Também pode haver aqui mais faixas, porque a forma como o menu de áudio é incorporado é: nós temos duas faixas de áudio e depois temos a faixa de áudio mãe, que vai receber o som dos dois num só. E podemos ter aqui, por exemplo, mais faixas de áudio. Por exemplo, neste caso temos aqui uma que é assim secundária se o vosso jogo tiver voz, que é, por exemplo, o Voice Volume, que é uma faixa de áudio dedicada só ao som do, ao som da voz do jogo. Temos, por exemplo, também aqui este componente que é o Audio Mix, que é para definir como é que vocês querem ouvir o som. Normalmente costuma haver três opções relativamente ao Audio Mix, que é Mono, que é para vocês só ouvirem o mesmo som vindo dos dois auscultadores. Stereo, que é para vocês terem assim um bocadinho de noção de profundidade, não, de direção, relativamente ao som que vem dos vossos lados. E temos também agora a terceira opção, que é o Surround, que é um tipo de efeito sonoro em que, mediante a posição que vocês têm do vosso objeto no jogo, ele vai alterar a posição do som. Ou seja, vai ter ainda mais em consideração a profundidade e estes elementos de 3D do áudio do nosso jogo. Também podem ter aqui outro componente de áudio que é para indicar, por exemplo, o som é para suposto vir de onde? É para suposto vir de colunas ou é suposto vir de headphones ou de auscultadores? Porque existe muita diferença entre os dois. Porque enquanto que aqui dos fones nós temos aqui praticamente duas colunas encaixadas dentro dos nossos ouvidos, aqui colunas, por exemplo, são um bocadinho diferentes, porque elas têm a intenção de projetar o som para a vossa frente. Portanto, o som vindo de uma coluna ou vindo de uns fones varia bastante. E então, normalmente, nos menus costuma haver assim um bocadinho também deste elemento para poder diferenciar os dois. Continuando então aqui a avançar, temos o menu de jogabilidade. Normalmente este menu é dedicado a componentes que alteram mecânicas do jogo, alteram algum componente das mecânicas do nosso jogo, por exemplo, a sensibilidade do rato, quando estamos a utilizar, ou até, por exemplo, alterar, por exemplo, se quisermos colocar com que o eixo do Y ou do X do nosso rato fique invertido no menu. Estes menus, lá está, menu de jogabilidade é maioritariamente para isto, é nós para poder alterar componentes que diretamente podem vir a influenciar mecânicas do nosso jogo. Por exemplo, alterar lá está, este tipo de componentes do rato, por exemplo, que podemos alterar, por exemplo, a pressão dos gatilhos de um comando. Lá está, incorpora estes elementos de jogabilidade. Isto está muitas vezes interligado aos controlos do nosso jogo. É onde normalmente temos este tipo de componentes. Portanto, são menus assim super simples que não têm este tipo de componentes. Também temos o menu de controlos. Este é aquele menu que é mais associado a keybinds e a podermos mudar as teclas do nosso jogo. Quantas vezes, por exemplo, muitos de vocês já jogaram FIFA? E estou a falar dos FIFAs antigos, não estou a falar dos novos. Jogaram FIFA e depois vocês iam à casa de um amigo jogar
jogar, pronto, um jogo de futebol, ele não tinha FIFA, tinha Pro Evolution Soccer, e o que é que acontecia? Os comandos para chutar e para cruzar estavam trocados. Eram completamente diferentes dos comandos do FIFA, e então o que vocês iam era o menu de opções e trocar os dois botões de direção. Isso é os menus de controlos, é o menus de keybinds, são essas as definições, e a intenção destes menus é exatamente aquilo pronto, que está indicado, é para vocês poderem definir quais os botões é que vocês querem para cada comportamento do vosso jogo. É muito importante e normalmente ele inclui os keybinds para tudo, desde teclado, para rato, para comando. E outra componente também que estes menus têm e que tem cada vez mais está a ser implementado nos jogos hoje em dia é que nós temos configurações ou pré-configurações para cada tipo de. É tipo uma espécie de mapa para cada botão. Porque imaginemos, por exemplo, nós temos um jogo em que, por exemplo, quantas vezes é que isto, por exemplo, já vos aconteceu? Vocês têm, por exemplo, um comando assim, destes, de consola, e vocês estão a jogar um jogo de corrida e vocês pressionam o X para acelerar. Mas, por exemplo, há jogos em que, por exemplo, ele diz: não, não, para pressionar, para acelerar, tem que ser este aqui, tem que ser este gatilho aqui de cima. E então às vezes, os jogos têm este tipo de menus, têm este tipo de mapas que já vêm pré-definidos para vários tipos de estilo de jogabilidade e assim vocês não terem que ir ali às opções especificamente, ter que alterar ali um menu ali específico. Portanto, o menu de controles é exatamente isto, é para vocês poderem alterar botões do vosso jogo. Normalmente também aqui, este tipo de sensibilidade também costuma estar implementado nos menus de controles, só que cada vez mais isto está a ser separado, que é para não causar confusões, para ser, ok, aqui é para mudar botões, ali é só para alterar estes componentes mais prontos, de mecânicas, a nível mecânico. Portanto, continuando aqui, temos aqui também menus de vídeo ou gráficos. Estes aqui são propositadamente feitos para podermos alterar componentes gráficos do nosso jogo e estão cheios de componentes que muitos de nós, se calhar, quando estamos a jogar um jogo, não percebemos o que é aquilo, porque tem assim nomes bastante estranhos. Mas a ideia por trás destes menus é exatamente isto: é para vocês poderem alterar as definições gráficas e eles são muito importantes por uma razão muito simples. Os menus, nem toda a gente tem capacidade, tem um computador para rodar um jogo com os gráficos no máximo. E então, existem alturas em que certos componentes deste tipo de grafismo podem estar a consumir muito da vossa placa gráfica ou da vossa memória. E então o que vocês podem fazer muitas vezes é ir aos menus de gráficos e alterar as componentes necessárias que vocês acham que está-vos ali a causar lag no vosso jogo ou está-vos a consumir bastante da vossa performance do jogo. Temos aqui, obviamente, bastantes componentes. Temos aqui, por exemplo, a componente da qualidade. Até vou avançar aqui mais, que é para vocês terem aqui uma ideia. Temos, por exemplo, o anti-aliasing, temos a qualidade das texturas, temos também a qualidade das meshes, das sombras. Aqui, avançando aqui um bocadinho mais para trás, temos a Ambient Occlusion, Dynamic Shadows, Depth of View. Uma coisa bastante importante aqui destes tipos de menus, de vídeo e de gráficos, é que eles já vêm aqui com uma definição que é para vocês não estarem a alterar isto tudo manualmente. O que vocês aqui o que fazem simplesmente é, ok, eu quero os gráficos a médio, ou seja, só quero eles ligeiramente bonitos, ou quero os gráficos no máximo, quero ter os gráficos mais bonitos possíveis, ou eu quero os gráficos o mais baixo possível. Vocês só alteram esta componente aqui da qualidade e ele automaticamente já vai pré-definir aqui estes valores para poder então implementar estes gráficos todos aqui, todos bonitinhos, sem qualquer tipo de alteração. E uma coisa bastante interessante que agora está a haver muito na indústria, e isto começou em parte com os jogos de Resident Evil, os novos, que começaram a sair, e eu estou a falar mesmo do 7, é que cada vez mais está a ser incorporada este tipo de benchmark, ou seja, uma componente para vocês poderem visualmente perceber que alterações o vosso jogo está a fazer. Porque o que acontece muitas vezes neste tipo de menus é, nós alteramos, guardamos, metemos em pausa, e verificamos que alterações gráficas é que houveram no nosso jogo. E então ter este componente aqui nos menus de opções é muito bom, porque mostra-vos graficamente que alterações estão a ser realizadas, inclusive está aqui também a indicar-vos quanta memória é que este jogo está, ou melhor, este gráfico está a consumir.
deste lado. E isto é uma componente muito importante que os jogos têm tido bastante. Tem acontecido bastante nos Resident Evil, agora cada vez mais está a aparecer, porque foram eles que começaram a implementar este tipo de sistema. Inclusive tem aqui, por exemplo, barras. Tem, por exemplo, estas barras aqui a indicar, ok, em que estado é que está, por exemplo, a qualidade da imagem, a qualidade dos modelos, a qualidade da luz, os efeitos gráficos, o processamento de. Pronto, lá está, o processamento do nosso jogo. É muito complicado criar este tipo de menus. Especificamente estes aqui, ainda é um bocadinho. Porque engloba vocês estarem ali a renderizar em real time o vosso jogo. Agora, no Unity, fazer destes tipos de menus aqui não é muito complicado. Vocês o que têm que fazer é criar um menu normal. Uh, Vocês vão buscar o componente, alteram o valor e depois guardam essa informação, que é para depois, quando o jogo voltar a ser carregado, ele já ter acesso e saber, ok, estas são as definições que o jogador quer no nosso jogo. Não é, lá está, não é complicado, é apenas trabalhoso. Demora ainda algum tempo em implementar este tipo de menus no vosso jogo. E por fim, temos aqui o último tipo de menu que cada vez mais está a aparecer nos videojogos e é muito importante a introdução deste tipo de menus, que é os menus de acessibilidade. Porque quando um jogo é desenvolvido, muitas vezes os desenvolvedores esquecem-se que nem toda a gente gosta de ter assim certos elementos no nosso jogo. Por exemplo, as legendas do jogo estarem, por exemplo, muito claras, uh, lá está, estarem muito claras, ou estar com o texto muito pequeno, ou o texto não estar a avançar rápido o suficiente, ou estar a avançar lento demais, eu não conseguir perceber o texto das letras porque elas estão brancas num fundo branco, e então se calhar ter que meter o texto assim um bocadinho mais escuro. Ou então criar assim, ou então ter assim elementos para, por exemplo, os jogadores que tenham lá está, problemas físicos ou até problemas mentais e ter que haver ali definições para poder ajudar, lá está, os jogadores a conseguirem jogar este jogo. Isto são os menus de acessibilidade. São este tipo de menus que têm a intenção de proporcionar ao jogador ferramentas para facilitar lá está, o seu caminho pelo jogo. Uh, Lá está, do topo da minha cabeça consigo lembrar exatamente de estes componentes de acessibilidade do texto. Imaginemos, por exemplo, um jogo como o Grounded, que tem uma componente no menu de acessibilidade para tornar todos os, os modelos de aranhas em círculos, ou melhor, em esferas, para aquelas pessoas que sofrem de aracnofobia. Ou seja, tem ali um componente de acessibilidade. Os menus de acessibilidade são importantes. Lá está, por causa deste elemento em si. Porque cada vez mais os jogos têm que ser cada vez mais acessíveis a toda a gente. Imaginemos, por exemplo, um jogador que seja daltónico e ele não consegue distinguir cores. Uh, Tem que haver, obviamente, opções para tentar então tornar os jogos tipo o jogo mais acessível possível para eles. E então estes menus de acessibilidade são exatamente para isso. Por exemplo, um jogo bastante interessante que fez isto, eu até vou buscar aqui a imagem muito rapidamente. Uh, por exemplo, vou buscar aqui uma imagem. Por acaso até não aparece assim aqui o que eu estava a pensar. Se calhar não é este, tem que ser outro jogo. Dê-me só aqui só um segundo. Exatamente. Por exemplo, imaginem por exemplo, este tipo de menus que eu vou buscar agora aqui, a imagem.
Tem-me aqui, só um segundo, só para poder colocar aqui isto direitinho. Por exemplo, isto que vocês estão aqui a ver é um elemento de acessibilidade dentro do Tekken 8, o jogo mais recente. E isto é para quem sofre, obviamente, de color blindness, ou seja, não consegue distinguir cores e vê o mundo a preto e branco. E isto é o tipo de componentes que vocês conseguem ativar através dos menus de acessibilidade, que é para ajudar os jogadores a conseguirem prontos, a conseguirem jogar este tipo de jogos. Imaginemos, por exemplo, uma opção para o jogador, prontos, para quem é cego e, por exemplo, tem uma opção em que toca, por exemplo, um som quando o jogador faz alguma coisa no jogo. E isto são o tipo de opções que são ativadas nos menus de acessibilidade. E eles são muito importantes hoje em dia por causa mesmo disto, porque os jogos deste tipo de menus é para tentar tornar este tipo de jogos mais acessíveis para todos os jogos. Então, cada vez mais ocorrido e eles têm vindo a aparecer cada vez mais, o que é importante na indústria e tem que se ter em consideração este tipo de menus, porque senão os nossos jogos tipo, se calhar podem não chegar ao maior número de pessoas possível. Portanto, com isto tudo em mente, vamos então eh, avançar então aqui para o caso prático que nós temos aqui no. Dê-me só aqui só um segundo para eu poder fechar isto. Vamos então avançar aqui para o nosso caso prático que temos aqui. Nós temos aqui o nosso joguinho. E o objetivo que eu tenho aqui neste momento vai ser exatamente esse. Vai ser implementar um menu de pausa do nosso jogo. Eu já tenho aqui um componente, que é o nosso menu de pausa. Que eu vou só puxar isto aqui um bocadinho. Eu até nem vou puxar para baixo, mas sim. Eu já tenho aqui este objeto, que já foi criado pronto, para podermos utilizar isto como menu. Tem aqui duas opções, tem o return e tem o exit. E tem aqui o botão de. Tem aqui o texto de pausa. E o que eu quero fazer é, ao clicar no botão de ESC, eu quero pausar o jogo. Eu quero fazer com que o nosso jogo fique em pausa e não realize qualquer tipo de comportamento. Eu vou tentar implementar os dois métodos que eu tinha falado anteriormente, ou seja, utilizar o timescale e utilizar o game state para podermos então controlar aqui o nosso, o nosso componente. E o objetivo vai ser exatamente este: vai ser impedir que o nosso jogo ocorra enquanto este tipo de menu estiver aberto aqui no nosso jogo. Portanto, vamos começar então por fazer isso. Vou então aqui, primeiro que tudo, ao Game Manager. Eu vou já abrir aqui. E o que eu quero fazer aqui. Sim, assim ficam com o exemplo dos dois. E não precisam de ficar assim confusos. E então o que eu vou fazer aqui? Primeiro que tudo, vou ao UI Controller. Vou fazer aqui Header. E vou chamar a isto Pause. E eu vou agarrar aqui um objeto. E vou chamar-lhe Pause Menu. Aqui está. E o que eu vou criar aqui vai ser um public void set pause menu. E o que vai acontecer aqui vai ser, vou passar um booleano is paused, fazer pause menu set active is paused. Portanto, isto aqui vai ser só para controlar o menu. Agora, vamos então utilizar aqui o texto, porque o que está a acontecer neste momento, e eu vou-vos mostrar aqui já como exemplo, que eu esqueci completamente, dê-me só aqui um segundo para voltar. O que eu vou fazer aqui vai ser... vou aqui ao Player Controller. Aliás, primeiro que tudo o que eu vou fazer aqui vai ser... Vou criar aqui uma função nova, vou chamar-lhe public void pause game. E o que eu vou fazer vai ser UI set pause menu
e vamos deixar aqui, porque o que eu vou fazer aqui vai ser um private pool pause, ou seja, ter aqui uma variável dentro do nosso Game Manager para controlar se o jogo está em pausa ou não. E o que eu vou fazer vai ser exatamente... vou fazer pause igual ao contrário de pause. Ou seja, vai ser o contrário de como ele está neste momento. Ele vai começar como falso, óbvio. Aliás, eu vou meter isto aqui no Start Game, que assim fica aqui controlado. E, em princípio, já teremos aqui o menu a aparecer. Portanto, vamos aqui ao Canvas. Vou buscar isto aqui do Pause Menu. E vamos fazer Play. Eu estou a andar aqui de um lado para o outro e eu esqueci completamente de fazer aqui outra componente que me faltou, que é vir aqui ao Player Controller, porque eu meti aqui no Input System, já criei aqui um input para o pause. Portanto, eu tenho que colocar aqui esta componente. Portanto, eu vou fazer aqui. Tenho que realizar aqui o comportamento started, pause started, exatamente. O que aconteça é Game Manager instance pause game. Aqui está. E vamos só guardar isto aqui para dentro. Só para ficar aqui tudo. E vamos aqui ao nosso jogo. Isto aqui que vocês estão aqui a ver é inputs. Isto é apenas para eu definir o comportamento de um input do nosso jogo. Porque eu quero clicar no ESC e eu quero que ele faça pausa. Portanto, vamos então fazer play. Eu estou a andar aqui de um lado para o outro. Faço pausa. Só que como vocês podem ver, o nosso personagem ainda pode andar de um lado para o outro. Porque eu não pausei o jogo, ou seja, eu não coloquei ali aquele timescale. Portanto, é isso que temos que fazer aqui agora neste momento. Temos que implementar então o timescale. Portanto, o que eu vou fazer aqui, peço o Garten of Bumper. Isto foi um jogo que nós tivemos a desenvolver aqui durante algum tempo. Portanto, vou fazer então aqui time.timescale. E o que eu vou fazer aqui vai ser isto. Neste caso vai ser 0 que eu quero aqui. Isto que vocês estão aqui a ver é uma forma através de código por exemplo, para colocar valores numa variável. Isto aqui que vocês estão aqui a ver resume-se a fazer isto. If pause time.timescale igual a 0 else. Exatamente. Isto que vocês estão aqui a ver aqui em cima, isto aqui resume-se a isto. O que acontece aqui é, ele vai verificar, ok, qual é que é o valor do booleano, se é verdadeiro ou se for falso. Se for verdadeiro, então eu quero que passe o valor 0. Se for falso, eu quero que seja o valor 1. Portanto, o que estamos aqui a fazer é um resumo aqui disto, desta parte aqui. Portanto, vamos então fazer aqui play. Sim, 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 sim. No futuro. Ok, eu estou a clicar no espaço. Estou direito. Pausa. E aqui está. Eu estou a andar de um lado para o outro. E nada, como vocês podem ver. Eu estou aqui a clicar no A e no D. Estou a clicar aqui no espaço. E como podem ver, aconteceu exatamente aquilo que eu estava-vos a explicar. Eu cliquei no espaço para ele poder, para ele não realizar, mas o que é que aconteceu?
ele disparou isto. Ou melhor, ele instanciou isto. Agora, ele vai mover-se. Moveu-se agora. Vamos voltar a realizar isto. Como podem ver, eu cliquei no espaço e ele voltou a instanciar isto. Porquê? Porque instanciamento de objetos não depende do tempo do nosso jogo. Portanto, é isto que acontece. Como podem ver, utilizar time save não é a melhor forma. O que podíamos fazer aqui poderia ser, por exemplo, chegar aqui e passar, por exemplo, este pause a true e chegar simplesmente aqui ao player controller e dizer, olha, por exemplo, fazer uma coisa assim deste género, por exemplo, game manager.instance.pause. Por exemplo, se estiver pausado, fazer return, ou seja, não realizes nada. Podíamos fazer isto. Só que pode não ser ideal. Portanto, vamos então realizar aqui agora o outro comportamento. A outra forma então de fazer os menus de pausas que é através de game states. Que é a forma mais simples. Portanto, vamos retirar isto daqui. Vamos apagar este pause. E vamos apagar isto. E o que eu vou fazer aqui vai ser criar enumeradores. Vou criar aqui um public enum. E vou chamar-lhe GameState. E vou criar então aqui os estados que eu quero que o nosso jogo tenha. Por exemplo, main menu, game, pause e over. O que é um game state? O game state, imaginem, por exemplo, um inteiro, ou melhor, imaginem, por exemplo, vocês poderem criar este componente que ele só pode receber o que está aqui dentro, o que está definido aqui dentro, e cada um destes componentes basicamente corresponde a um número. Ou seja, é como se isto fosse aqui uma lista de 0 a 3. E isto são enumeradores. Ou seja, é um componente que serve para enumerar algo. Para colocar ali algum tipo de componente. Portanto, vou fazer private game state e vou chamar-lhe exatamente game state. Aqui está. Portanto, vou fazer então aqui start game. O estado dele vai ser, não é main menu, mas é jogo. Aqui está. Quando faz pause menu, o que eu quero que aconteça aqui é, se game state for igual a pause, o que eu quero que isto faça é que mude o game state para jogo. Aqui está. Caso contrário, neste caso até vou ser assim um bocadinho específico. Se o game state for igual a jogo, o que eu quero que aconteça é que o game state fique igual a pausa. Aqui está. E vamos colocar aqui este UI também aqui dentro. Pronto, como true. E tu como falso. Aqui está. E então o que é que vamos fazer a seguir? Vamos então colocar isto para impedir que o nosso jogador realize qualquer tipo de movimento. Portanto, o que eu vou começar por fazer vai ser criar aqui uma função, vou chamar-lhe public void public void não, public game state
Até pode ser, não, pode ser um booleano até que é mais fácil, que assim é só para aceder a esta informação e vou chamar-lhe isPaused, ou seja, só para passar a informação se isto está pausado ou não. E vamos fazer return, que é isto. Aqui está, pronto. Se for passada a informação de que o jogo está pausado, então pronto, não vai realizar este componente todos. Então o que vamos fazer exatamente vai ser isto. Vai ser, vamos chegar aqui ao Player Controller e vou verificar então se ele está a ser pausado. Se estiver a ser pausado, não tenho aqui nada. E eu vou copiar aqui isto para, por exemplo, para o Move Player. Aqui está. A mesma coisa também vou fazer aqui para as balas. Por curiosidade, queria só confirmar aqui uma coisa das balas. Das bolhas, aliás. Que elas por acaso estão a utilizar a gravidade. Então para isso vamos fazer assim desta forma. Para as bolhas. Até vou deixar ficar assim só para testar aqui uma coisa. Mas eu queria vir aqui ao tiro. Ao disparo. Portanto, o que eu quero fazer aqui vai ser... bullet Behavior. O que eu quero fazer é exatamente isto. Se estiver a ser pausado, não te mexas. Portanto, vamos então ver aqui como é que isto está. Isto é um bocadinho mais complexo, esta forma. Mas acaba por ser um bocadinho mais... Acaba a ser um bocadinho mais... Quando vocês implementam, acaba por ser muito melhor. Para vocês poderem trabalhar. Portanto, estamos aqui a mexer. Eu cliquei em pausa. Mas os menus não carregaram. E prontos. E continuaram a movimentar-se. Portanto, vamos então verificar aqui o que se passou. Ok, está ao contrário. Ups. Por isso é que não apareceu ali o menu. Ok. O que eu vou fazer aqui para as bolhas até vai ser... Vou fazer isto. Vai ser apenas este componente. Só que o que vai acontecer é, como ele vai passar a zero, ou melhor, como ele vai... como eu estou a indicar ao jogo para pausar, eu aqui vou fazer mais uma componente que é só para... Pronto, que é só para não estar aqui a causar assim muito estrondo. Aqui no... Para não causar problemas aqui no nosso jogo, o que eu vou fazer é public void stop bubbles. Aqui está. E o que eu vou fazer aqui vai ser simplesmente, ok, rb.gravity useGravity igual a false e rb igual a isto. E depois vou colocar aqui como start bubbles e a gravidade pode voltar a ficar verdadeira. E isto aqui pode ficar como está. Portanto, o que eu vou fazer aqui agora vai ser... no Game Manager, como temos aqui acesso às bolhas todas, exatamente, temos aqui acesso às bolhas todas, o que eu vou fazer vai ser exatamente isto. Vou fazer aqui uma função só para ele parar as bolhas. Portanto, eu vou fazer aqui public stop bubbles. E vou fazer aqui void. Exatamente. Bubble behavior bb igual a bubbles. Não, igual a b, ponto, peço desculpa. Get component bubble behavior bb igual a stop bubbles.
E vamos meter isto aqui para ele parar as bolhas. Até vou fazer o seguinte: bubble movement. Vamos chamar assim. Ball is moving. E vamos fazer o seguinte: if is moving, então bb. Start bubbles. Caso contrário, é para estarem quietas. Ou seja, neste caso o bubble movement false, ou seja, não é para movimentar as bolhas. E aqui bubble behavior, ou melhor, bubble movement, igual a true. Ups. E agora, se tudo direito, as bolhas agora vão parar quando nós fazemos pausa. Portanto, vamos fazer aqui play. Vou disparar. Vou disparar aqui mais um. Estamos em pausa e, como podem ver, está tudo pausado. Eu estou aqui a acelerar de um lado para o outro. Pressiono aqui a barra de espaços, nada. Ele continua aqui com o comportamento dele. Vou pausar. Clico aqui na barra de espaços e nada. Até nem sei se vocês conseguem ouvir. Devem conseguir ouvir. Mas sim, como podem ver, conseguimos pausar aqui tudo no nosso jogo, sem utilizar o timescale. Lá está, aqui vocês têm que pensar muito bem como é que vocês vão fazer o menu de pausa, porque há sempre alturas em que, pronto, utilizar o timescale pode ser o ideal e é bastante simples para aquilo que vocês querem fazer, mas se vocês virem que têm elementos baseados em tempo no vosso jogo, e que precisam do tempo para realizar certas componentes no menu de pausa, então se calhar não é a melhor solução vocês fazerem o timescale e utilizarem, e se calhar até o melhor pode ser mesmo utilizar este tipo de metodologia do, do game state, como vocês podem ver aqui. Mas de qualquer das formas, eu espero que vocês tenham gostado deste webinar. Eu não sei se vocês têm assim mais alguma dúvida que queiram colocar antes de darmos então por terminado o, o nosso webinar. Eu não tenho a certeza quando o webinar, mas dentro de 1, 2 semanas já estará disponível no vosso campus. Em princípio. É só uma questão de estarem assim um bocadinho atentos relativamente a isto. Mas sim, não sei se entretanto têm assim mais alguma dúvida. Caso vocês tenham, então vocês podem me enviar então por mensagem pelo campus da MasterD. Eu espero que vocês tenham gostado deste webinar e da temática que estivemos aqui a falar convosco relativamente aos menus de pausas e opções. Se vocês tiverem alguma dúvida, mais uma vez podem enviar mensagem pelo campus da MasterD e então irei dar encerrado este webinar. Vejo-vos então numa próxima oportunidade e tenham uma continuação. Peço desculpa. Desejo-vos então uma continuação de bom estudo. Portanto, vejo-vos então numa próxima oportunidade.